Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nessa manhã de terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e vem comigo para mais uma aula. Dessa vez, eu peço para vocês pegarem logo o caderno, o lápis e a borracha, porque nós vamos escrever algumas informações. Sabem por quê? Porque agora o nosso conteúdo é sinais de pontuação. Vocês já viram que durante nossas aulas a gente trabalha com frequência os sinais de pontuação. Quando a gente fala, coloca o ponto final, coloca o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o travessão, 2 pontos, a vírgula, as reticências. Então, tudo isso são sinais de pontuação. Mas se nós vamos trabalhar esse conteúdo, qual será a nossa habilidade a ser explorada hoje? Vamos conferir? Reconhecer os usos do ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Vamos focar nesses 3 sinais de pontuação, ok? Então, eu tenho certeza que vocês já pegaram o lápis e a borracha com o caderno, certo? Muito bem. Mas vamos fazer a nossa descoberta literária? O que é que vocês acham? Vamos lá então. A nossa história de hoje é André em sincericídio. André em sincericídio. Vamos lá então. Olha, Magali, a Lucila está com a câmera. Tira uma foto nossa, Lu. Claro. Vem cá, Magali. Sorriam, meninas. Deixa a gente ver como ficou. Pronto! Ah, você pode tirar outra? Acho que fiquei muito baixinha nesta foto. Tiro sim. O que você achou, André? Ficou baixinha e dentuça. André! Às vezes, acho que o André é sincero demais. Então, crianças, tenho certeza que vocês também aí estão sorrindo. Por quê? Olha a situação que acabou a nossa tirinha. Então, perceberam que nas nossas aulas a gente vai estar trabalhando tirinhas e histórias em quadrinhos com frequência, não é mesmo? Pode ter certeza que sim. Então, explicando um pouco sobre o que aconteceu nessa tirinha. A Mônica viu a Lucila com uma câmera fotográfica e pediu para ela tirar uma foto dela com a Magali. A Lucila tirou. Quando ela viu, ela disse que achou que ela ficou um pouco baixinha e feia. Pediu a opinião do André. O André é totalmente sincero, ele não consegue mentir. E ele falou, ficou baixinha e, vamos ver aqui, baixinha e dentuça. A Mônica não gostou, a Mônica saiu correndo atrás dele para batê-lo com o seu coelhinho. E a Magali disse, às vezes acho que o André é sincero demais. Mas sabem por quê? Porque o André, ele é uma criança autista, então ele é um menino azul. Crianças com autismo, eles não escondem a verdade. Perguntou, ele vai falar a verdade, você gostando ou não. Ok? Então fiquem atentos, não perguntem qualquer coisa. Vocês gostaram da história de hoje? Olha aí o que o André está perguntando. Eu adorei a história de hoje, eu sorri bastante. Tanto quando eu estava preparando a aula, como agora também. Do que vocês mais gostaram? Ah, eu gostei da sinceridade do André. E quando a Magali falou que às vezes acha que o André é sincero demais. Para mim foi a parte mais hilária. Outra pergunta. Nesta história, tem alguns sinais de pontuação. Vocês os identificaram? Sinais de pontuação que o André falou. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Vocês perceberam? Eu percebi. Eu ainda tenho algumas dificuldades a utilizá-los. O que vocês acham de aprendermos mais sobre eles? O que vocês acham?
Vamos lá então? Olha o que o Cascão veio nos ensinar sobre este sinal de pontuação que está ali de amarelo. O ponto de interrogação é um sinal de pontuação representado pelo símbolo, olha ali, que é utilizado quando queremos fazer uma pergunta ou para tirar alguma dúvida. Então, usamos o ponto de interrogação para fazer pergunta ou quando queremos tirar uma dúvida. Sim ou não? É ou não é? Muito bem. Que dia é hoje? Qual o seu nome? Perceberam aí? Perguntas ou dúvidas. Ponto de exclamação. Quem vai explicar é a Magali. Olha ali o pontinho azul. Ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado para indicar algum tipo de sentimento. Alegria, raiva, surpresa, ira. Raiva. Muito bem. Ó, vocês viram que a Mônica ficou com bastante raiva. Então, qualquer sentimento, a gente pode estar utilizando ponto de exclamação. Ok? Fica a dica já para vocês. E o André tem outro questionamento. Eu ainda tenho dúvidas. Vocês podem me dar alguns exemplos usando histórias em quadrinhos ou tirinhas? Vamos lá então. Olha, Magali, a Lucila está com a câmera. Tira uma foto, nossa, Lu. Claro. Aqui, a gente está utilizando a mesma história em quadrinho da descoberta literária. Sabe por quê? Que eu vou fazer o seguinte para vocês. O André, ele tem dificuldade de entender as coisas, pelo fato dele ser autista. Aí, ele gosta de exemplos, coisas bem práticas. Vamos lá então. Destaquei aqui essa frase. Nesta frase, do primeiro balão, fala o seguinte: olha, Magali, olha o sinal de pontuação que apareceu ali. Vocês estão vendo aquele sinal de pontuação que está sendo indicado com a seta? Estão? A Lucila está com a câmera. Olha, outro sinal de pontuação aparecendo. Ah, é o mesmo. Olha, Magali, a Lucila está com a câmera. Olha a forma como a Mônica está falando. Que sinal de pontuação é esse, meninos? Qual dos três? Ah, é o ponto de exclamação. Muito bem. Mas, vocês lembram o que a Magali tinha nos ensinado? Ela falou que o ponto de exclamação ele é usado para expressar sentimentos. Qual foi o sentimento que a Mônica expressou quando ela falou: olha, Magali, a Lucila está com a câmera. Que sentimento ela estava demonstrando? Ela estava com raiva? Ela estava alegre? Ou ela estava surpresa? Ah, então o ponto de exclamação foi usado para expressar surpresa e alegria. Ela ficou surpresa ao ver a Lucila com a câmera e também ficou bastante alegre. Olha aí então. Agora, apaga tudo. Vou circular para vocês outro trecho da história. Tira uma foto. Nossa, Lu! Olha o sinal de pontuação que foi usado. Perceberam? Qual desses três sinais aqui foi utilizado? Ah, já descobriram? Foi o ponto de interrogação. Vocês lembram o que o Cascão falou sobre esse ponto de interrogação? Lembram? Palmas para vocês. O ponto de interrogação foi utilizado para se fazer uma pergunta, ou seja, a Mônica usou o ponto de interrogação para indicar que ela estava fazendo uma pergunta para a Lucila, ou para a Lu, como ela preferiu chamar. Apaga tudo. Olha. E aí a Lucila fala: claro! Quando a Lucila falou claro, ela estava com raiva? Ela estava fazendo pergunta? Ela estava tirando uma dúvida? E aí, qual o sinal de pontuação foi utilizado? Olha lá. O sinal de pontuação utilizado foi o
ponto de exclamação. E a gente já sabe que o ponto de exclamação é usado para quê, minha gente? Para expressar sentimentos e emoções. E quando a Lucila falou, claro, claro, mas isso significa o quê? Que ela estava dando uma aprovação, que ela estava entusiasmada, que ela estava alegre, que ela estava triste? Vamos ver aqui então. O ponto de exclamação foi usado para expressar alegria. Ela estava alegre, radiante. Olha ali, ó. Claro, sorriso no rosto. Então, apaga tudo de novo. Vamos para o próximo quadrinho que tem muita coisa para a gente estudar hoje. Vem cá, Magali. Sorriam, meninas. Tem duas falas aí. E novamente, apareceu duas vezes o mesmo ponto. Que ponto foi esse? Foi o ponto final? Foi o ponto de interrogação? Não, foi o ponto de exclamação. Olha que essas meninas estavam bastante eufóricas, demonstrando sentimentos. Ela falou, vem cá, Magali, sorriam, meninas. O que elas estavam dizendo? O que elas estavam demonstrando? Qual era o tipo de sentimento? Então, o ponto de exclamação foi usado para expressar entusiasmo, empolgação. Quando ela fala, vem cá, Magali. Ela está entusiasmada. Pronto, sorriam, meninas. Entusiasmadas, empolgadas, alegres. Olha aí, tudo isso, tudo junto. Então, vamos lá. Apaga tudo de novo. Vamos lá. E aí vem outro. Ó, deixa a gente ver como ficou. Deixa a gente ver como ficou. Foi usado novamente o mesmo sinal de pontuação. Qual foi? Aqui. Olha aqui ó, o sinal de pontuação. Olha lá. É igual? É igual. Ponto de exclamação. Deixa a gente ver como ficou. A Mônica que estava falando. Então, qual era o sentimento, na verdade, que a Mônica estava demonstrando? Qual era a emoção? Deixa a gente ver como ficou. Ela estava curiosa. Ah, muito bem. Ela queria ver como tinha ficado a foto dela. Deixa eu ver como ficou. O ponto de exclamação foi usado para expressar o quê? Curiosidade. A Mônica estava curiosa. E eu tenho certeza que a Magali também. Todos nós, quando tiramos foto, a gente fica curioso para ver como ficou, né? Isso mesmo, a gente fica curioso. E agora, qual será a próxima frase? Ah, você pode tirar outra? Olha aí. A Mônica falou o seguinte. Ah, você pode tirar outra? Quando ela fala, você pode tirar outra, apareceu um sinal de pontuação. Qual foi? Opa, apareceu. E aquele sinal de pontuação ali foi qual? Ponto de exclamação de novo? Não. Ponto final? Também não. Foi o ponto de interrogação. E quando falou, o que você achou, André? Apareceu também o mesmo sinal, o mesmo ponto de interrogação. Então aqui, você pode tirar outra? O que você achou, André? Nas duas frases foi usado o ponto de interrogação. Vocês lembram o que o Cascão nos ensinou sobre o ponto de interrogação? Sim! Lembram o que ele nos ensinou? Vamos conferir então se realmente é a resposta de vocês. O ponto de interrogação foi usado para indicar uma pergunta. O ponto de interrogação foi usado nas duas frases para representar uma pergunta. E nas duas vezes, quem estava fazendo a pergunta? A Mônica. Eita, a Mônica que gosta de perguntar. Vamos lá então. Temos outra frase. Não temos as mesmas frases. Só vamos circular a parte diferente. Acho que fiquei muito baixinha nesta foto. Olha o que a Mônica disse. Acho que fiquei muito baixinha nesta foto. Olha ali outro sinal aparecendo.
Que sinal é aquele, minha gente? Que é um tracinho com um ponto no final. Que sinal é aquele ali? É o ponto de exclamação novamente. Crianças, se a Mônica disse, acho que fiquei muito baixinha nesta foto, o que ela quer dizer? O ponto de interrogação foi usado para expressar uma decepção. A Mônica não gostou. Então, a emoção dela naquele momento foi de decepção, de tristeza. Ela não gostou da foto. E aí ela falou, ficou baixinho. Ah, o André que falou, olha aí. Ficou baixinha e dentuça. Ficou baixinha e dentuça. Qual foi o sinal de pontuação usado? Olha lá de novo, olha. Estão vendo? Muito bem. Que sinal de pontuação é aquele? Ponto de exclamação de novo. E aí, o que que o André quis demonstrar quando falou aquilo ali? Ficou baixinho e dentuça. E aí, o que ele quis dizer? Que o ponto de exclamação foi usado para expressar entusiasmo. E o André falou com muito entusiasmo, sem pensar nas consequências que iriam acontecer. Ele falou aqui espontaneamente, entusiasmado. Ele falou o que ele pensa, né? Do jeito dele. E agora? André! Eita, crianças! O ponto de exclamação ali foi usado com ênfase. Foi usado 2 vezes juntos, ó, para dar uma intensidade maior. Então, para que esse ponto de exclamação foi usado com ênfase, usado 2 vezes juntinhos? Para expressar o quê? O ponto de exclamação foi usado para expressar raiva, ira. Vocês sabem que a Mônica não gosta de ser chamada de baixinha, nem de dentuça, nem de gorducha. Então, ela ficou com raiva, ela ficou irada com o André. O sentimento que ela demonstrou ao utilizar o ponto de exclamação. Crianças. E aí, agora, ó, olha ali o outro. Às vezes acho que o André é sincero demais. E a Magali fala sorrindo. Como a Magali falou sorrindo, vocês já sabem que a gente está falando do ponto de exclamação, não é? Então, ponto de exclamação, vou usar de novo. Às vezes acho que o André é sincero demais. E aí? O ponto de exclamação foi usado para representar entusiasmo, tristeza, felicidade. E aí, o que vocês acham? O ponto de exclamação foi usado para expressar entusiasmo, alegria. Ela falou sorridente. Olha ali, olha o sorriso na cara da Magali. Vamos lá então. Nossa historinha acabou. E a gente traz aqui a do gato Garfield. Olha ali. Na história do gato Garfield, temos o seguinte. Certo, homens. Foi usado novamente o ponto de exclamação. E aí? O ponto de exclamação, ó, vocês estão vendo, né? O ponto de exclamação foi usado para expressar um pedido, uma ordem ou uma aprovação. Certo, homens? E aí? O ponto de exclamação estava sendo utilizado para fazer um pedido? Não. Sabe por quê? Porque pedido a gente usa quando a gente usa com o verbo. Ordem. Ele falou certo, homens. Ele não estava dando ordem nenhuma. Ele também não estava fazendo nenhum pedido. Ah, então quando ele falou certo, homens, o ponto de exclamação foi usado para indicar uma aprovação, que ele estava concordando com o que as aranhas estavam fazendo. Embora ele chame as aranhas de homens, mas ele estava aprovando o que as aranhas estavam fazendo. Puxem isso naquela frase. Puxem isso. E aí? Aparece novamente ali, ó, o ponto de exclamação com ênfase 3 vezes, juntinhos. Pergunta para vocês. Vamos ver se vocês já estão espertos. O ponto de exclamação foi usado para expressar
Um pedido, uma ordem ou uma aprovação? Eita, professor, as mesmas alternativas. As mesmas alternativas. E aí? Quando fala puxem, vocês lembram na aula anterior? Quando falou puxem, é uma ordem. Se eu falar com intensidade, puxem. Mas se eu falo puxem, é um pedido. Porque é verbo. Agora, quando disse isso, aí a figura muda de sentido. Sabe por quê? Porque aí eu usei o isso, e aí coloquei o ponto de exclamação 3 vezes. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma aprovação. Eu estou aprovando o que as aranhas estão fazendo. Eu estou concordando. Tragam o cacto gigante. Crianças, vejam bem. A aranha falou, tragam o cacto gigante. Olha o ponto ali sendo utilizado. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação foi usado para expressar um pedido, uma ordem ou uma aprovação. Estava sendo aprovado? Era um pedido ou uma ordem? Quando fala tragam, é um pedido, mas fala tragam, é uma ordem. Mas quando eu falo o cacto gigante, eu estou fazendo uma aprovação. E aí? Quem vai aparecer agora? Apareceu aqui a história do Snoopy. Telefone para você. Droga. Diga que estou ocupado. Vou dizer que você está dormindo. Dormindo é ocupado. Crianças, apareceu novamente o ponto de exclamação. Dormindo é ocupado. Ali, no finalzinho da nossa tirinha. Estão vendo? Pronto. Já localizaram o ponto de exclamação? Localizaram no final da frase. Diga, dormindo é ocupado. Ponto de exclamação. O ponto de exclamação foi usado para expressar o quê? Deboche, ira ou raiva. Dormindo é ocupado. E aí? Ele estava falando com deboche, ele estava falando com ira, que é muita raiva, ou ele estava falando com raiva, que é uma ira um pouco menor. E aí? Qual é a nossa resposta? Deboche, dormindo é ocupado. Dormindo nunca é ocupado, minha gente. Estão vendo aí? Já expliquei para a Mônica que não sei mentir e ela entendeu. Pedi desculpas também. Eu também entendi o uso dos pontos de exclamação e interrogação. Mas e o ponto final? Eu falei para vocês que a gente ia estudar também o ponto final, não é mesmo? Falei. E o André lembrou. E a Mônica vem trazer um ensinamento sobre o ponto final. O ponto final é um sinal de pontuação usado para indicar o final de uma frase declarativa. Indica que o assunto acabou. Eu estou declarando algo, afirmando. E olha o que a Mônica vem nos ensinar ainda mais. Trouxe até um quadro grande para a gente, igual da nossa sala. Veja uma frase. Eu vi a Lucila com uma câmera fotográfica. A Mônica não está mentindo. A Mônica está afirmando que ela viu, ela está fazendo uma declaração. Ela diz, eu vi a Lucila com uma câmera fotográfica. Se ela diz isso, ela não está fazendo pergunta, ela não está demonstrando empolgação. Ela está falando aqui, ó, naturalmente. Eu vi a Lucila com uma câmera fotográfica. Ponto. Final. Declarou o que ela queria e pronto. Outra frase. Vocês querem ver outro exemplo? Assim como o André também gostaria de ver? Vamos lá então.
Lucila tirou uma foto mínima com a Magali. Isso é uma declaração verdadeira, não é mesmo? A Lucila tirou uma foto dela com a Magali. Beleza. Então, nessa frase, eu tenho que colocar novamente no final o ponto final. Sabe por quê? Porque é uma declaração afirmativa. Lucila tirou uma foto minha com a Magali. Ok. Querem outra frase? Mônica, nos dê outro exemplo. A minha foto não ficou boa. Vocês lembram que ela não gostou. Então aqui ela está afirmando, a minha foto não ficou boa. Ou seja, quando a gente estava lá nos quadrinhos, vocês viram que ela... Ah, eu não gostei da minha foto. Tinha para tirar outra? Aí ela ficou decepcionada, ela fez uma pergunta. Só que aqui agora ela vem trazendo uma frase afirmativa. A minha foto não ficou boa. Afirmou, ponto final. E a Mônica traz mais exemplos para vocês. O André poderia ser mais educado. Poderia, né? Ela está afirmando que o André poderia ser mais educado, realmente. Ponto final. Eu entendi que ele não sabe mentir. Todos nós entendemos, né? Porque o André é autista, né? Eu entendi que ele não sabe mentir. Ponto final. Acabou-se a história. O André é um menino muito especial. Outra afirmação da Mônica. E assim a gente compreende para que é usado ponto final. Quando eu falo meu nome é Ricardo, estou afirmando ponto final. Obrigado por vocês terem me ajudado. De nada, André. Eu que agradeço a sua presença, assim como todos nós, né? Estamos agradecendo a presença do André na nossa tirinha de hoje. Então, nossa aula, meus queridos, dessa vez chegou ao fim. E aí, quem vai aparecer agora? Olha aí, ó, o Snoopy, dando um tchauzinho para vocês. Vocês lembram que ele apareceu já em várias aulas nossas? Pois é, meus queridos, a nossa aula sobre sinais de pontuação, ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final chegou ao fim. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Me despeço de vocês. Tchau!